Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 25 de julho, quarta-feira. Antes vamos conferir a rodada de hoje, do vídeo de ontem. O primeiro jogo a gente botou pela Regional Bavária da Alemanha, o Greuther Fürth contra o Schaldinheim. A gente sugeriu a vitória da casa do Greuther Fürth, ou um jogo acima de 2,5. A gente sugeriu um 3-1 para o Greuther Fürth. Foi 1-2 para o Schaldin, acima de 2,5, beleza, deu head a vitória seca do Greuther em casa. O segundo jogo das análises foi pelo playoff da Champions, o PAOK e o Panathinaikos da Grécia enfrentando o Basel da Basileia Suíça. A gente sugeriu um jogo acima de 1,5 ou ambas as equipes marcando. A gente sugeriu 1-1, foi 2-1 pro Panathinaikos, foi beleza. Foram 4 sugestões com 3 acertos, 75% de acerto. É uma média muito legal. Eu queria mandar um abraço pro Igor Teles, o pessoal da consultoria que participou com a gente. O Igor Teles, que faz aniversário hoje, parabéns Igor. O Igor acho que é de Teixeira de Freitas na Bahia. Queria mandar um abraço pro Vinícius, o Vinão, de São Paulo. Queria mandar um salve pro Jairo, mano. O Jairo bateu com esse jogo do Panathinaikos, Jairo Gaúcho. Bateu um bilhete com esse jogo do Panathinaikos com o Basel, coisa mais linda do mundo. O bilhete do Jairo foi quase R$800 que ele apostou. Foi 1.600 e não sei quanto que o Jairo tirou. Parabéns, Jairo. E eu queria mandar um abraço também pro nigeriano, cara. Termite Abanikanda. Ele veio participar com a gente. Acho que é o primeiro estrangeiro que participa com a gente na consultoria. Ele é nigeriano. Thank you, my friend. A hug for you. E vamos começar, mano. Se você não conhece ainda, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Tem pacote semanal, tem pacote mensal, dá pra todo mundo participar. Eu mando exatamente igual, cara. Do jeito que as análises estão no vídeo, eu faço uma gradezinha de manhã, uma grade à tarde, uma grade à noite. Dependendo da quantidade de jogos, são até 2 grades à tarde. Tem meu WhatsApp aqui, me chama. Também tem o site, o Bet4Invest, bet4invest.com.br. É um site para investidor, cara. Não é para você fazer uma aposta. Vou jogar 50 conto no jogo. Não. Você separa uma grana, 200, 300, acho que a partir de R$200, se eu não me engano. Tá no site lá, entra lá, dá uma olhada. Você aporta lá R$200 e você direciona. Eu gosto de golfe, eu gosto de natação, eu gosto de vôlei. Eu quero fugir do fogo de futebol. Eles têm analistas especializados em cada esporte, sabe? Tem cara que escreve para blog da ESPN, tem cara que foi federado em basquete. Tem vários caras que, além de gostarem, de fazerem parte do mundo dos esportes, também são traders iguais a gente. E vamos começar, mano. Amanhã eu separei uma triplazinha. Só que os 3 é o seguinte, tem que fazer entrada cedo. Os 3 são às 7 horas da manhã. Os 3 jogos são pelo Japão, pela J-League, a J-League 1 e a J-League 2, né? A J-League, a primeira divisão e a segunda divisão do Japão. E vamos lá, 7 horas da manhã, galera, os jogos, viu? O primeiro jogo Misericórdia, sumiu tudo aqui. O primeiro jogo, o Cerezo Osaka enfrentando o Kashima Antlers. Esse é o único jogo pela primeira divisão, tá? A J-League 1, a J-League 1. O Cerezo Osaka é o 4º colocado contra o Kashima Antlers, o 10º colocado. O Cerezo tem, em casa, 5 vitórias, 3 empates, não perdeu. São 8 jogos em casa, assim, invicto o time do Cerezo Osaka. Marcou 15 gols em 8 jogos, são quase 2 gols de média, com 9 sofridos, dá um pouquinho mais de 1 de média sofrido. Contra o Kashima Antlers, que fora de casa só tem 1 vitória, 2 empates, perdeu 4 vezes em 7 jogos, marcou 7 gols, 1 gol de média, tomou 14, 2 gols de média sofrido. Olha, se futebol fosse matemática era sensacional, né? Em 8 jogos marcou 15 o Cerezo, são 2 gols de média marcado. Em 7 tomou 14, são 2 gols de média sofrido. Em 8 tomou 9, 1 de média sofrido, com 1 de média marcado. Esse jogo era pra ser 2-1 pela lógica, né? Se futebol fosse lógico. Tá 11 jogos sem derrota jogando em casa o time do Cerezo. Ele não perde a 11 jogos em casa. 23 dos últimos 25 jogos sem derrota, cara. Ele é um time muito difícil de ser batido em casa, o time do Cerezo Osaka. Só perdeu 2 vezes em 25 jogos. Se tu pensar que o campeonato tem 38 rodadas, o cara ficou quase um campeonato sem perder. O Kashima Antlers, em compensação, só tem 1 vitória fora de casa nos últimos 8 jogos. 4 dos últimos 5 jogos fora de casa ele perdeu. 5 dos últimos 5 jogos do Kashima fora foram acima de 2,5. E ele sofreu 3 ou mais gols em 3 dos últimos 4 jogos fora. Deu pra se ligar? Ele ganhou 1 vez só fora de casa nos últimos 8 jogos. Em 4 dos últimos 5 fora ele perdeu. 5 dos últimos 5 fora acima de 2,5 e ele tomou, cara. Não quer dizer que ele tenha perdido por 3 gols de diferença, tá? Quer dizer que ele tomou 3 gols. Nossa, como escrever seu rápido lá atrás, porra. Ele tomou 3 ou mais gols em 3 dos últimos 4 jogos fora de casa. Aí você vai me dizer, porra, Thiago, que campanha do caralho do Cerezo. O Cerezo é muito melhor que o Kashima, cara. Mas no confronto direto, se eu não me engano, o Cerezo Osaka não ganha pro Kashima faz 7 jogos. Eu não gosto muito desse confronto direto. Você pensa, sei lá, o Manchester City
Quem era o Manchester City há 4, 5 anos atrás? Aí você vê o retrospecto contra o United, você fala, pô, o City é uma bosta. Porra, mudou muito, tá ligado? A campanha atual eu dou muito valor, e eu acho que o Cerezo tá num momento melhor. Frente a frente entre eles, 9 dos últimos 10 jogos, ambas as equipes marcaram. Eu acho que o Cerezo é muito duro de ser batido em casa, tá invicto em casa, nos 8 jogos que disputou pela J-League, 23 dos últimos 25 sem perder em casa. Eu vou de casa empate, tá? Uma cotação muito legal, quase 1,5, quase 50% do valor apostado. 1,48, o Cerezo não perdendo em casa, ou 9 dos últimos 10 ambas marcaram. Não sei, os dois fazem muitos gols, mas sofrem gols, também tem uma média de 1 gol sofrido, tem uma média de 2 gols sofridos. Eu vou de casa empate, o Cerezo Osaka não perdendo, o Cerezo é o 4º colocado e o Kashima é o 10º, se eu já disse. Ou ambos marcam 1,66, cara. Aquele 2-1 que eu falei ia cair muito bem, né, mano? Mas eu vou de 1-1 esse jogo aí, o Cerezo não perdendo e ambas equipes marcando. O segundo jogo das análises é pela J-League 2, é pela J-League 2. O Mito enfrentando o Toshiji. Mito deve ser, né? Não sei como é que fala em japonês. O Mito jogando em casa são todos os jogos às 7 horas da manhã, hein, galera? Jogando em casa são 5 vitórias, um empate, perdeu 5 vezes, bastante irregular, só que marca muitos gols, né? São 11 jogos com 17 gols marcados, só 8 sofridos, é uma média pequena, menos de 1 gol de média sofrido o time do Mito. E fora de casa o Toshiji tem 2 vitórias só, 4 empates, perdeu 6 vezes, só ganhou 2 vezes. Só que tem um problemaço, né? São 6 e 4, 10, 2, 12, só fez 6 gols, é meio gol de média marcado, jogando fora de casa o Toshiji, tomando 15 gols, mais de 1 gol de média marcado. No geral, tá? Contando casa e fora o time do Toshiji, isso aqui é meio gol jogando fora. Aí você pensa, pô, em casa deve ser melhor. Outra bosta, cara. Ele tem 0,3 gols de média marcado no campeonato. Um time que tem meio gol de média é gol. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. O cara tem 0,3, mano. É quase 2 não, 1 sim, 2 não, 1 sim. 7 dos últimos 10 jogos ele não marcou gols, é claro, justifica, né, essa média baixíssima de gols. 7 dos últimos 10 sem marcar gols. E só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos. No confronto direto entre eles, o Mito tem 5 vitórias nos últimos 7 jogos. Se você quiser de casa seco, cara, tá pagando 2,05. Ou 2,05 é 2,15 a vitória do Mito. Pode ser uma possibilidade, mas se for pra montar uma duplinha, um X1 aqui a 1,38, caso empate, o Mito não perdendo, eu vou de 1-0 pro Mito contra o Toshiji, coitado que não consegue fazer gol em ninguém. Aí pra queimar minha boca amanhã ele mete 3 no Mito e eu me tomo no... E o último jogo também pela J-League, também às 7 horas da manhã, o Roaço enfrentando o Renofa. Eu não sei nem falar essa porra de Roaço, Renofa. O Roaço vem de 4 derrotas seguidas. Ambas marcaram em 19 dos últimos 24 do Roaço. Ele só tem uma vitória nos últimos 14 jogos. Puta que pariu, esse time não lembra mais como é que ganha. 11 dos últimos 12 jogos em casa do Roaço, acima de 2,5 gols. E ele sofreu 3 ou mais gols em 3 dos últimos 5 jogos. Puta que pariu, que jogo pra gols, hein, mano. Contra o Renofa, que em 9 dos últimos 9 jogos fora, ambas as equipes marcaram. Ele jogou 9 partidas fora de casa e os 2 marcaram nos 9 jogos. Em compensação, ele tá 11 dos últimos 13 sem perder, tá ligado? Ele toma gol, mas acaba não perdendo, deve ser aqueles 1-1, 1-2, 2-2. 10 dos últimos 10 fora, ele sofreu gols, tá ligado? Ele tá 11 dos últimos 13 sem perder, beleza. Só que 9 dos últimos 9 fora, ele foi ambas marcam, e 10 dos últimos 10 ele tomou gol. Puta que pariu, como toma gol esse time do Renofa contra um... Eu acho que o Renofa não perde, tá? A campanha do Roaço é uma bosta, ele vem de 4 derrotas, só ganhou um jogo nos últimos 14. Eu acho que o Renofa não perca um X2 a 1-4-4. Eu não queria dar 3 possibilidades, mas eu acho que o Renofa não perde, ele é menos pior do que essa porra desse Roaço. Ambas marcaram, em 9 dos últimos 9, ambas marcaram em 19 dos últimos 24, tomou 3 ou mais gols em 3 dos últimos 5, tomou gol em 10 dos últimos 10. Eu não vejo outro caminho também para um jogo de gols, cara, que não seja um jogo de gols, ambas marcam, acima de 2,5. Para não pipocar, eu vou... Puta que pariu, não sei se eu prefiro ambas marcam 2,5, eu vou ficar no 2,5. Um X2 ou então acima de 2,5, e eu vou de 1-2, o Renofa não perdendo, o Renofa ganhando esse jogo do Roaço. E ficou de noite, mano. E foram essas, galera, as análises para amanhã, dia 25 de julho. Se curtiram, se inscreve. Se quiserem saber mais opções, me chama aqui, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Um abraço, boa sorte para nós, até amanhã, mano.